Olá, boa tarde a todos e a todas. Primeiro, pedir desculpas a vocês pela espera demasiada aqui. A gente está com os probleminhas técnicos aqui com a ferramenta, com a plataforma do Zoom, caso específico do meu computador. Todo o menu, todas as opções, eles estão sumindo para mim. Eu tive dificuldade aqui para abrir a sala. Estava todo mundo aqui na espera e, infelizmente, teve esse problema aqui, mas a gente vai tentar conduzir a apresentação aqui para vocês da melhor forma possível. Reitero o pedido de desculpas, agradecer a paciência de vocês que estão esperando a gente aqui. Hoje a gente está aqui com o diretor-presidente da Real Grandeza, o Celso Guimarães, o diretor de seguridade, Vitor Costa, o assistente da diretoria de seguridade, Rodrigo Bittencourt, o gerente de atuária, Felipe Paiva, a analista de atuária da Real Grandeza, Maria Campos, nosso consultor externo da Vedan, o Dalmi Moreira, e a gerente de comunicação, a Cláudia Ben Simon está aqui também, e eu falando com vocês, Eduardo Freire, da assessoria de comunicação. Felipe, as opções não retornaram para mim ainda, eu vou pedir para você iniciar nesse momento a projeção da tela, logo depois que o Vitor e o Celso derem boa tarde e agradecer a participação de todos, tá bom? Tá bom. Vou tentar botar meu microfone aqui, que também não está aparecendo aqui para mim. Queria convidar agora o diretor de seguridade, Vitor Costa. Boa tarde a todos que nos assistem. Vejo aqui mais de 150 presentes agora no webinar. Também saudações àqueles que nos assistirem depois, que Eduardo vai ficar gravado, certo? Então, aqueles que tiverem oportunidade de assistir depois, saudações. Bom, hoje a gente está aqui veio para fazer um webinar sobre o reequilíbrio das mensalidades do plano de saúde, no caso dos planos de saúde, né? É, é uma iniciativa recorrente da Real Grandeza, todos os anos a gente faz esse reequilíbrio. A gente tem uma demanda, na verdade, uma reclamação dos beneficiários em relação a reajuste, que muitas vezes a gente não tem muita gestão sobre isso, mas nesse ano, um ano atípico, é, a gente teve um resultado positivo, muito positivo em 2025, e decidiu internamente a partir de parte desse resultado, amortecer tanto o reajuste de alguns dos nossos planos, principalmente os planos que a gente teve muita evasão em 2025, e também da taxa de administração. Para que vocês, fazendo aqui um exercício retrospectivo, ele foi definitivamente aprovado, né? Essa proposta foi definitivamente aprovada em 28 de abril de 2026 no Conselho Deliberativo, mas eu não poderia deixar de, antes de apresentar a proposta, de lembrar da colaboração que nós tivemos, primeiro, do pontapé inicial, que vem da nossa gerência da GEA, né? De gerência de atuária, da UEDAN, que nos apoia, e dos colegiados da Real Grandeza. Então, foi uma proposta construída por diversas mãos, passou pela diretoria executiva, o Comitê de Saúde fez algumas alterações e foi aprovado no dia 28 no Conselho, e hoje estamos aqui apresentando, já está publicado no nosso site. É uma proposta que traz o reajuste em média de 8,8%, mas, como disse, os principais planos que a gente teve muita saída no ano passado, a gente chegou a um reajuste de 5,7%, o que eu acho que é inédito, principalmente considerando aquilo que vem se praticando no mercado. Para que se tenha uma ideia, nos 2 primeiros meses de 2026, teve uma média aí de 11,3% nas altas gestões. O VCMH, que quem acompanha reajuste conhece, a variação de custos médicos e hospitalares, que muita gente chama de inflação da saúde, a gente estimou em 15,3%. Então, a gente traz aqui, digamos que conseguimos falar de reajuste trazendo boas notícias, né? Fazendo, como disse para vocês mais uma vez, usando parte do resultado financeiro de forma que a gente pudesse ser equilibrado e também responsável. Na nossa notícia, a gente também confirma que o programa Colher ele está sendo mantido nos mesmos moldes do ano passado. A gente fez um esforço para que isso acontecesse. E é isso. A gente está à disposição aqui agora. Vai ser feita a apresentação. A gente vai estar à disposição para tirar dúvidas. E a nossa obrigação legal é de divulgar isso até o dia 30
do mês de maio, mas a gente está divulgando um pouco antes, justamente para que vocês possam ter a possibilidade de fazer uma avaliação. Ah, eu quero mudar de plano dentro dos planos da Real Grandeza. Algumas pessoas já sinalizaram que com esse reajuste cogitam até voltar para o plano. Então, assim, para dar esse tempo para vocês, conforto para os nossos beneficiários, a gente está antecipando essa divulgação. E queria lembrar também, a gente vai falar sobre isso novamente no final, talvez o Felipe e a Maria também falem, mas eu já adianto que assim, aqueles que quiserem mudar de plano, sem que se tenha uma cobrança no plano antigo, a data de corte é dia 8 de junho, tá? Mas isso vai ser falado novamente. Então é isso. Tenham uma boa apresentação. Eu fico feliz de chegar na Real Grandeza com mais uma boa notícia, um legado do resultado do ano passado, é verdade, mas é uma boa notícia da forma que a gente conseguiu conduzir esse processo. Uma boa notícia para os beneficiários. É isso. Uma boa tarde a todos e vamos acompanhar a apresentação. Estamos à disposição para eventuais perguntas e dúvidas no final ou no chat. É isso. Obrigado, Boa Vitor. tarde. Felipe, só para dar um aviso, para quem não pôde conferir ainda ou não recebeu por e-mail, por algum motivo, as novas tabelas já estão disponíveis nos nossos portais, tá? Se quiser conferir, tem as matérias lá anunciando as novas tabelas de mensalidade, já estão disponíveis. E, Felipe, eu posso fazer a apresentação daqui se você quiser. Deixa que eu faço aqui, tá tudo bem, tá? Eu fiz uma alteraçãozinha agora. Tá ótimo. Não sei se já está sendo compartilhada, tá? Vocês estão visualizando? Tá, agora sim. Já estamos vendo. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Eu vou começar a apresentar, vou fazer a apresentação. A apresentação vai ser bem breve, vai ser curta, tá? Para dar espaço para vocês questionarem, conversarem as dúvidas que vocês tiverem. Eu estou aqui com o apoio da Maria, que é a atuária que trabalha na parte de saúde na GEA, né? E com o Dalmi, que é o consultor externo da UEDA, né? Da empresa que nos auxilia na parte de saúde, tá? Então, a gente está aqui trazendo o reajuste dos planos dos assistidos e dos agregados, né? Os planos de pré-pagamento, onde a gente faz uma cobrança de mensalidade. Como que a gente faz como é que é feito esse cálculo, né? A saúde, os planos de saúde das operadoras, assim como da Real Grandeza, ela funciona como um condomínio, né? Então, a mensalidade que a gente arrecada tem que pagar as despesas médicas mais o custo administrativo da fundação. Então, tudo que entra tem que cobrir essas despesas. Se não cobre essas despesas, a gente acaba tendo um déficit mensal e que a gente avalia anualmente, né? A gente tem um déficit anual. Então, as mensalidades elas são calculadas para cobrir a despesa. Então, é assim que a gente faz também o cálculo de reajuste, que eu vou falar mais na frente. O que aconteceu o nosso reajuste começa a valer, os reajustes que a gente vai apresentar, eles começam a valer dia 1º de julho e valem até 30 de junho de cada ano. Então, 1º de julho vigorou o reajuste ano passado e vale até 30 de junho com a mensalidade no preço atual. E aí, nesse período, o que a gente avaliou, né, para o ano de 2025 para cá? Que, que os nossos beneficiários eles estão usando 5,17% a mais do plano, todos os planos, fazendo a junção de todos os planos, né? E o custo de cada atendimento caiu em 3,90. Isso se deve às negociações com os prestadores e as negociações da nossa operação de saúde aqui com o prestador, hospital, né? E o resultado final disso tudo, a gente teve um custo médio por pessoa nos nossos planos subiu em 5,90. Então, o custo total final que cada beneficiário aumentou, né, em média, foi 5,90 de um ano para o outro. E aí eu acho necessário também a gente colocar, porque a gente tem muito questionamento em relação a isso. Por que que os planos não são reajustados igual à inflação, né? Porque a inflação ela mede o poder de compra, o PCA, INPC,
esses índices, eles medem o poder de compra do nosso salário ou benefício, né, mensal. E já a inflação médica, ela é totalmente diferente do que a inflação geral, do que isso que mede o nosso poder de compra, né? A inflação médica, ela verifica quanto vai custar, quanto fica mais caro as consultas, exames, atendimento hospitalar, ambulatorial, internação. E no VCMH, a gente inclui, vou passar para a próxima tela, tá? A gente verificou que o VCMH da Fundação é 15,30, tá? E a inflação geral do mercado IPCA é 4,44. Como é que a gente faz a avaliação do VCMH de uma forma geral? O que a inflação médica, considerando a inflação dos nossos planos da fundação, foram incrementados, né? Como esse 15,30? A gente tem uma margem de segurança, mas principalmente a gente tem a inclusão de tratamentos médicos novos, né? Que a ANS, novos procedimentos obrigatórios que a ANS adiciona a cada mês, a cada ano no rol dela, o envelhecimento da população. Então, quanto mais as pessoas envelhecem, mais cuidados elas precisam, e a tendência é utilizar mais o plano. E entra a inflação geral também, porque os custos do mercado também influenciam nisso. Então, de uma forma geral, a nossa inflação médica foi 15,30, tá? Só para vocês terem uma ideia. E aí, o fator importante nesse ano é que os colegiados, a diretoria executiva, o comitê de saúde e o conselho deliberativo, todos esses órgãos decisórios da fundação, eles indicaram para a gente teve um resultado positivo. Em 2024, a gente teve um resultado negativo de 7,5 milhões, ou seja, nossas contas não fecharam com prejuízo de 7,5 milhões, e isso reduz um pouco o nosso patrimônio. Já em 2025, a gente teve um resultado positivo de 30 milhões. E aí, 30 milhões,4. E aí, qual foi a orientação da diretoria de seguridade, do Vitor, né? Aqui a proposta que a gente fez, junto depois foi para a diretoria, comitê de saúde e para o conselho deliberativo, de usar parte desse recurso para subsidiar, para ajudar a dar um reajuste menor daquele técnico. Como é calculado o reajuste técnico? A gente faz uma estimativa de acordo com o VCMH, com as despesas do ano anterior projetando para o próximo ano. Então, com isso, a gente tem um reajuste técnico, um percentual. E aí, a gente injetando 21 milhões, os colegiados decidiram que dos 30 milhões a gente utilizar 21 milhões. E aí, injetando 21 milhões pré-reajuste, quanto que eu teria que dar de reajuste para os planos, tá? E aí, se a gente fosse dar um reajuste técnico, o reajuste médio, quando eu faço de todos os planos, seria 14,74. Com a injeção de 21 milhões, injetando nesses reajustes aí 21 milhões, a gente chega a 8,80 em média. Eu vou mostrar aqui no próximo slide o reajuste pontual de cada plano, né, individual de cada plano, mas o médio foi 8,80 justamente por causa da utilização do resultado positivo, parte do resultado positivo, quase aí 2/3 do resultado positivo de 2025, tá? Que foram 21 milhões. E aí, a gente observa aqui, a gente traz aqui os reajustes dos planos, né? A gente já divulgou isso ontem ou anteontem, salvo engano, não sei se foi segunda, salvo engano, tá? As mensalidades e o pessoal de reajuste está no site com as tabelas, e aí eu estou trazendo aqui
o reajuste de cada plano, tá? Então, no Auro foi 5,70, 6,69 no básico, especial 21,01, especial assistido 6,69, executivo agregados 12,14, executivo assistido 12,54, executivo plus 12,54 e 25,72 no executivo assistido. Esses são os nossos planos nacionais, né, com cobertura nacional. E aí, se a gente chega para os planos é, regionais, né, tirando planos ativos aqui, que tiveram reajuste de 6,69, eles ficam entre 5,70 e 6,69. A gente pode ver aqui que esses planos ideal, que é o primeiro reajuste, de 1.453 foi para 1.551. O Salutem, o nosso maior plano, que é o Salutem Regional, ele teve um aumento não significativo, né? De 1.998 para 2.112. Então, 5,70. Ele quase se aproxima da inflação, né? Então, a Real Grandeza, os colegiados decidiram, a gente fez essa utilização desses recursos, desse resultado positivo, para conseguir dar esse reajuste muito menor do que seria o necessário, tá? Então, o que acontece? Quando eu dou um reajuste menor do que o necessário, significa que eu estou projetando que eu vou ter uma despesa. Vamos supor que o projeto que eu tenho uma despesa de 100, então eu tenho que ter um reajuste que a soma de todas as mensalidades sejam 100. Se eu estou considerando que eu vou dar um reajuste, no caso, menor do que esses 100, 79, por exemplo, porque vai injetar esses 21 milhões, vão faltar 21. Então, a gente vai utilizar do nosso patrimônio, que é o resultado positivo, para cobrir isso, tá? Mas se a gente dá um reajuste menor do que aquele que é o necessário, a gente não tem um casamento das contas. Então, se não vem do reajuste técnico, o dinheiro, o recurso tem que sair de algum lugar, tá? E aí, a gente está subsidiando através dos recursos do nosso patrimônio. Aqui foi o reajuste da FRG em trânsito, tá? Que o FRG em trânsito, ele é cobertura de urgência e emergência dos planos regionais, então, Salutem Regional, Salutem RJ, Salves Regional e Salves RJ, tá? Desses 4 planos. Esses são planos regionais ou estaduais. E aí, quem opta, FGG em trânsito é um plano, uma extensão voluntária, onde você paga mensalmente, aí você tem uma cobertura nacional somente para urgência e emergência, quando o plano não atende. Então, Saluta em RJ, por exemplo. Se você está em São Paulo e acontece alguma emergência e você tem a FRG em trânsito, você pode utilizar ele, né? Nas localidades onde os planos não têm cobertura, tá? E aí, eu aproveito também para dizer que a gente está estudando a possibilidade de extensão do FRG em trânsito para planos ideal, tá? No final das contas, assim, o reajuste é esse, 18,80, foi 13,99 em cada faixa etária, tá? Em cada faixa, para cada faixa. E, assim, eu chego ao fim aqui da nossa apresentação, que dizer que o objetivo é que a gente continue garantindo que as nossas contas fechem em azul, né? Manter a nossa rede de qualidade, manter o nível de qualidade de prestação de serviços dos nossos planos, tá? E reduzindo o custo sem perder essa qualidade. E a sustentabilidade desse plano, porque a gente precisa oferecer ele em longo prazo, né? Então, a gente tem que sempre ponderar que é necessário dar um reajuste onde não pese tanto no bolso dos beneficiários, mas também que suporte financeiramente a manutenção dos planos, tá bom? Então, no geral é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, vou abrir para a gente esclarecer as dúvidas. Se alguém, não sei se é a Maria ou o Dalmi, querem falar alguma coisa, mas é basicamente isso, tá bom? Então, Felipe, eu vou complementar aqui algumas coisas, né, que eu estou vendo aqui algumas perguntas. Tem uma pergunta da Cris aqui sobre os planos Electra, né? O Planos Electra era um plano para atender, um plano suplementar para os ativos de Furnas, né? Então, com a saída dessa massa, o plano foi descontinuado, né, automaticamente a partir de 1 de
de 2025, que foi quando houve, né, a mudança do plano dos ativos de Furnas para o mercado. Outra coisa, eu até já respondi aqui, mas eu vi aqui também um questionamento relacionado ao custo dos salvos RJ, por que que os salvos, né, tem um custo muito superior aos regionais, e aí o que eu queria dizer sobre isso, e não se aplica somente aos salvos, né, se aplica principalmente a todos os nossos planos cuja carteira, né, maior é no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem um custo muito elevado relacionado a prestadores, né? Então, a nossa maior massa, os nossos maiores beneficiários estão concentrados no Rio de Janeiro. Os custos maiores no mercado são Rio, Minas Gerais, São Paulo e Brasília. Então, isso afeta o custo do plano. É por isso que o custo dos salvos RJ é superior ao do salvo, assim como do Salutem RJ também é superior ao Salutem Regional. Essa foi uma pergunta da Lourdes. Na verdade, o Túlio começa perguntando, tá, Eduardo, sobre os esforços para a gente manter essa política para 2027. Eu acho que assim, a gente não pode hoje assumir esse compromisso. Depende muito do resultado de 2026 e de uma avaliação interna também, né? Porque há uma série de repercussões. É de fato reequilíbrio, quando é um tabuleiro, digamos assim. Os atuários vão me matar por chamar de tabuleiro, mas são pontos muito sensíveis, intrínsecos que a gente precisa avaliar a partir do resultado para tomar uma medida como essa. Então a gente não pode assumir nenhum compromisso, entende, Túlio? O Eduardo, não quero atropelar, mas assim, é que eu já anotei algumas respostas. Eu posso fazendo? Tá, e Sim, aí depois claro, fica à vontade. continuando. Tá, o José Lopes está falando sobre o reajuste do Executivo Plus. Bom, a gente manteve o reajuste técnico do Executivo Plus. E aí, o Felipe, Maria, fiquem à vontade para me complementar. A gente fez a opção de manter o reajuste técnico e de subsidiar os planos que tiveram maior evasão em 2025. Tá? Então, isso foi uma opção de gestão, né? Então, respondendo ao José Lopes, foi isso. E a gente está, obviamente, ofertando outras alternativas, tá, José? O Plano Aurum e outras possibilidades. Vocês podem procurar a gente, podem procurar a Real Grandeza para tirar todas as dúvidas. Algumas dúvidas a gente pode esclarecer via GRP. Eu estou indo, inclusive, até em alguns grupos de WhatsApp, tentar falar direto com o pessoal para tentar trazer o máximo de informação possível, da forma transparente como a Real Grandeza sempre foi. Tá? O Carlos Fernandes está perguntando sobre o plano odontológico, se como é que tá, em que fase tá. Bom, a gente teve uma fase aí a fase de estudos. Ela está avançando. A gente fez uma pesquisa que se encerrou no dia 8 de maio. E agora essa pesquisa está em apuração, né? A gente torce para que isso siga em frente, mas vai depender muito do resultado da pesquisa e das nossas possibilidades de interesse de adesão. Fábio Valentim perguntou o reajuste do Salutem Regional, acho que já responderam, mas 5,7%, 5,70%. Carlos Frignani está falando aqui que queria saber se pode optar por um plano externo e manter seu filho no plano da Fundação Real Grandeza. Bom, eu de fato espero que você não saia do plano da Fundação Real Grandeza. Volto a te dizer, procure a fundação para a gente saber se tem uma forma de retenção. Conheça a rede credenciada de outros planos que não o seu. Busque alternativas, porque eu acho que a autogestão ela tem a oferecer coisas que o mercado não tem, né? E em relação ao seu filho, eu acho que, e aí, Rodrigo, se você quiser complementar, através do FRG Prev, aderindo ao FRG Prev, ele poderia estar em um dos nossos planos sem digamos assim, o titular estar, e ter uma ligação com o titular, tá? Mas eu preciso só de esclarecimento, eu não sei se é por aí. O Eduardo quer esclarecer? Levantou a Não, mão? Não, é só uma observação, Rodrigo, desculpa interromper. É que para quem quiser esclarecer alguma dúvida sobre a movimentação de categoria do plano e tal, eu coloquei agora aqui no chat o WhatsApp do setor comercial. Eles estão disponíveis, tá? Eles fazem um atendimento personalizado com todos vocês. É só entrar em contato com esse número de WhatsApp
que o nosso time comercial retorna para vocês e fornece todas as explicações possíveis, tá? Todas as alternativas. Obrigado, Vitor. Desculpa, Rodrigo. Não, Eduardo, pode, Rodrigo, por favor. Não, em relação à permanência dos dependentes sem o titular, realmente por força regulamentar isso não é permitido. A única exceção é para o titular que falece, né, os seus dependentes e agregados podem permanecer no plano na forma de usuário independente. Essa sugestão que você deu, Vitor, assim, é excelente. Hoje a gente tem uma possibilidade através do plano de previdência. A gente tem um plano chamado FRG Prev, que com uma contribuição mínima de R$ 117, os dependentes poderiam continuar dentro de um plano, um dos nossos planos, né, fazendo essa contribuição mínima para o plano de previdência, e aí sim permanecendo nos planos sem a presença do titular. É viável dessa forma só, tá? Certo. Eu queria fazer uma complementação aqui, aliás, responder uma pergunta aqui sobre eu falei sobre os salvos, né, e sobre a questão do custo no Rio de Janeiro, e aí a Kátia perguntou aqui, né, por que os salvos têm um valor extremamente relevado se comparado ao Auro. Kátia, uma outra coisa que é muito relevante aqui na questão do reajuste, do reequilíbrio, é a diluição do risco. E o Plano Auro, hoje, ele tem uma massa de aproximadamente 2.300, 400 pessoas, enquanto os salvos, ele tem uma quantidade de beneficiários bastante reduzida. Então, isso dificulta a diluição do risco dentro do plano, fazendo com que seja necessário o valor do reajuste, né, aplicado. E por isso que ele está, né, chegando tão próximo. Os salvos, ele teve eventos de grande risco. O que a gente chama de eventos de grande risco aqui? São eventos acima de 500 mil, né, reais. A gente teve casos de alto risco nos salvos, e isso contribui muito para a elevação do custo da massa e da sinistralidade, né, do plano. Então, não foi possível, os salvos têm essa questão inerente a ele. Apesar do Auro ser um plano nacional e, né, o salvo ser Rio de Janeiro, os hospitais, né, tem pouca diferença, tem alguma diferença, aliás, o Auro tem uma rede melhor, né, mas toda concentrada também no Rio de Janeiro e diluída para um número maior de beneficiários. Então, isso também é um fator que implica na questão da proximidade do preço dos planos aqui entre os salvos e o Auro. Maria, e nessa mesma linha, a Lutz falou que assim, ficou surpresa com os valores dos salvos, enfim, e pergunta por que está tão próximo do Auron. A Maria já explicou, e a gente tem visto algumas pessoas fazendo essa migração, né, Maria? Enfim, aqui no Rio mesmo, porque percebem que você tem uma rede muito maior, tem cobertura nacional, e aí é uma opção discricionária de cada um, né? Você pode tomar a opção de mudar, e a gente tem visto muito isso acontecer, porque de fato os valores estão colando com muito mais vantagem para o Auron, né? E pelos motivos que a Maria explicou, tá? Então, respondendo aí já a Lourdes e a Kátia. O Sérgio fala sobre o reajuste do Planos Ideal, porque que ele reajustou um pouquinho acima dos outros. Na verdade, assim, foi aquilo que pôde suportar, tá? A gente tentou amortecer aí os reajustes, mas dentro do ideal a gente não conseguiu chegar no valor dos mesmos. Como a gente disse, é um reequilíbrio de fato e envolve uma série de variáveis. A gente tentou trazer aqui uma apresentação menos complexa, justamente para não abrir muito e a gente conseguir focar exatamente nos reajustes, mas assim, os valores são aqueles que que o plano pôde suportar. Aí, a partir daí, Eduardo, eu já não anotei mais. Se você quiser ir tocando as perguntas e respostas, já dei uma adiantada, pelo menos. Fica à vontade, tá? E desculpa ter Eduardo, atropelado um pouco. Vamos lá. Eduardo, Sim, Dalmi. Vitor, eu podia só fazer um complemento, que eu estou vendo alguns dos questionamentos, talvez nessa explicação já sane algumas dúvidas. É importante a gente destacar, né, aqui como consultor,
do esforço que a Fundação Real Grandeza elaborou em 2025 para chegar no resultado, né, positivo ao final do exercício, e a utilização desse resultado devolvendo para os beneficiários, né, em forma de amortização de reajuste. Isso com um único intuito, né, de beneficiar o beneficiário e de evitar evasão de novos beneficiários. Com isso, qual é o intuito? É que a gente consiga manter e até aumentar o número de beneficiários da carteira, dessa forma, amenizar mais o risco do mutualismo, né? Porque quanto mais evasões os planos da Fundação Real Grandeza têm, vai reduzir o número de vidas e isso aumenta o risco do mutualismo. O que é o risco do mutualismo? É quando um grupo se junta para financiar custos de saúde. Se você reduz esse número de beneficiários, você tem uma maior sensibilidade na ocorrência de outliers, né? Então, assim, tudo que foi feito, os questionamentos, qual é o reajuste desse, foi maior do que esse, ou esse plano está chegando, isso tudo foi fruto de uma arquitetura atuarial e financeira para que a gente pudesse, com base no recurso, né, oriundo desse resultado, conseguir maximizar a utilização desse recurso com o menor impacto de reajuste para os beneficiários, né? Então, foi uma estratégia muito interessante e o resultado esperado é a menor evasão de beneficiários em 2026. E aí, com isso, é possível, né, que em 2027 a gente consiga novamente, né, ter um resultado positivo em 2026 e assim utilizar esse recurso novamente para devolver isso ao beneficiário com um reajuste menor. Mas, como o Vitor bem falou, não é uma garantia. O que vai ser feito é um trabalho sério, técnico, ao longo de 2026, né, para a gente poder repetir no próximo ano o que foi feito esse ano. Obrigado, Dalmi. A Márcia Águas está perguntando: o valor do lucro de 2025 também é proveniente dos pagamentos do Executivo Plus? De todas, né? É, Da não, gente, rentabilidade, da renda. Felipe, eu queria dizer que, primeiro, né, não existe lucro na Real Grandeza. A Real Grandeza é uma autogestão e uma empresa que não visa lucro, como a gente explicou no início, o que a gente recebe tem que ser suficiente para cobrir o que a gente consome e a despesa administrativa. Então, não existe né, essa palavra lucro dentro da carteira do plano. O que você deve estar perguntando é a questão do desequilíbrio do plano, né? E na questão do Executivo Plus, o que foi adotado para ele foi o equilíbrio técnico. Então, a necessidade do Executivo Plus de assistidos foi 25,72%. E foi dado esse reajuste ao Executivo, também por um dos fatores que eu já mencionei aqui, relacionado à questão do tamanho da carteira, né? Tem uma outra pergunta que já está alinhada com isso, que é o que a gente está fazendo aqui, né, com relação à manutenção desses planos. Existem sim estratégias já sendo estudadas aqui para que a gente faça, né, uma consolidação dos planos de forma que a gente mantenha, né, os planos, talvez juntar os executivos para que eles tenham, né, consigam fazer uma utilização melhor do mutualismo com a questão de mais beneficiários dentro do mesmo plano, né? Então, também maximizando, né, o benefício de uma boa administração com menos planos para serem administrados, de forma que a gente possa reduzir custos sempre. Então, esse esforço, né, contínuo, tanto na questão assistencial, todas as áreas da DS, quanto na parte administrativa, estão continuamente sendo feitos para que a gente consiga alcançar os resultados que nós tivemos nesse ano também de 2025, né? Então, é isso que a gente busca para 2026. Só queria Obrigado. complementar eu queria complementar que assim que
como a Maria falou, não tem lucro, né? As mensalidades são pagar despesas. Mas esse ano também a gente teve a ajuda da rentabilidade do nosso patrimônio, né? Então o ganho, o mercado aí foi muito bom. Então o ganho desse patrimônio também fez que a gente tivesse um resultado positivo desses 30 milhões. Então, não foi não foi especificamente executivo plus. A gente as mensalidades para cobrir as despesas, mais a rentabilidade do nosso patrimônio ajudou a trazer esse resultado positivo. E também não é só isso, né? As negociações aqui dentro, com cada prestador, a gente conseguiu reduzir a negociação com alguns hospitais, alguns prestadores. Isso diminuiu o custo do que a gente tinha estimado. Então, isso faz com que a gente tenha conseguido ter esse resultado positivo, tá? De 30 milhões. O Luiz Pode seguir, Albuquerque Dudu. fala da possibilidade do Executivo Plus estar subsidiando os outros planos. Como a Maria explicou, teve o reajuste técnico, eu já tinha falado anteriormente, não há subsídio, tá, gente? Não teve um plano subsidiando outros, não aconteceu. Agora, também lembrando aqui, o Luiz Otávio pergunta se o plano tem 10 mil vidas. A gente tem mais de 28 mil vidas nos planos comercializados, e isso excluindo os planos empresariais, como o Electra Odonto Plus, que continua, o da Axia, e o plano da Eletronuclear, além do da Rio Grandeza, dos funcionários da Rio Grandeza. Tá? Alguns pontos estão sendo perguntados aí, Eduardo. Excelente, Vitor. Obrigado. Tem um comentário aqui do Luiz Henrique, voltando ao que a gente falou de um plano externo. É uma observação aqui importante, porque a nossa experiência a gente já viu isso acontecer na Real Grandeza diversas vezes e muitas pessoas acabam retornando, tá? Que é na comparação com outros planos, é bem comum serem características diferentes. Eu não digo pegadinha, mas são questões que têm diferente que você encontra no plano da Real Grandeza e você não encontra em planos de mercado, seja de um reajuste ou alguma cobertura que você acaba não percebendo, tá? Então, até por isso eu compartilhei o número do WhatsApp do nosso setor comercial, para que vocês, antes de qualquer movimentação, vocês entrem em contato com o WhatsApp, o DDD 21 99267 5561. Daqui a pouco eu compartilho novamente com vocês, tá? Tem outras perguntas aqui sobre prestadores especificamente, por que saíram do plano. Acredito que seja difícil detalhar isso sobre um hospital, sobre um prestador. Essa Gestão é demanda tem que ser dinâmico direcionada. mesmo, Eduardo. É dinâmico, é gestão, É, É, relacionamento. Não tem uma razão específica, tá? eu é queria até falar negociação. aqui, Às vezes tá, o Dudu? prestador não quer. Dudu, eu queria até falar aqui que tem algumas Tem. perguntas que eu estou vendo aqui, né, que são perguntas até que são, né, que são de pertinentes a outras áreas, né, aqui de dentro da DS. E o que a gente não responder aqui, a gente vai dar o retorno, né, vão ser encaminhados para as devidas respostas posteriormente aqui, depois do webinar. Tá bom? Já vi que tem questionamento também, Só como do para Jack só Campos, para sobre a só balsa, para sim. Dudu, só para fazer assim, essas coberturas específicas, na construção do plano, foram se montando os hospitais, mas assim, não existe Copador, por exemplo, no Auro. A gente entende, tem no Executivo Plus. Mas eu tenho hospitais classe A como Copador, que é no Auro, como o Procardíaco, como a São José, como o São Lucas. Então, na construção do plano, quando a gente lançou os planos, foram decididos isso, né? Então, assim, são coisas, são detalhes. O que a gente pede para esses beneficiários que estão pensando em sair do Executivo Plus, a gente pede que ligue para cá para conversar, para ver o diferencial, porque o Auro também é um plano muito bom e vocês podem ver o diferencial deles aqui ligando, tirando dúvida, cobertura, os prestadores, os hospitais vinculados. Então, seria legal vocês conversarem antes de tomar uma decisão, tá? Aí, o Eduardo, só para a gente complementar da parte legal a questão dos prestadores aí, é só para os beneficiários ficarem tranquilos que a Fundação Real Grandeza, se por acaso tiver que descredenciar algum tipo de prestador por força normativa, tem que ser feito todo um estudo interno para saber
se a rede que vai permanecer, né, com a retirada desse prestador, se ela tem capacidade e suficiência para atender a demanda. E caso não seja observado que não tenha, é credenciado um novo prestador para fazer a substituição. Então, assim, em nenhum momento é, a Fundação Real Grandeza vai descredenciar um prestador e deixar a carteira desassistida, né? A própria ANS, ela fiscaliza isso regularmente. A Fundação tem que encaminhar a listagem de prestadores para a ANS, para ele poder também fazer essa fiscalização, né? Então, se por acaso algum prestador que vocês não tinham costume de ser atendido não está mais atendendo a Fundação Real Grandeza, né? A sugestão é que ligue para a Fundação e pergunte qual é o prestador que pode dar continuidade àquele atendimento, né? E Dalmi, eu Dalmi, queria, eu queria complementando, responder. a gente informa também, tá? Por exemplo, casos específicos que têm número determinado de beneficiários em tratamento, a gente passa para essas pessoas a alternativa, a partir de quando vai ser, geralmente com uma antecedência boa. A gente recebe essa lista da GOS e a gente comunica isso também no nosso site ou por e-mail, em casos específicos até através de ligações. Que era a Eu Maria que queria, ia falar? eu queria falar Sim. aqui sobre uma pergunta aqui do Diógenes, sobre a questão, né, da fusão dos planos. Né? Como eu bem falei, a gente está, né, vendo essa possibilidade, mas ao mesmo tempo quero chamar a atenção que você fazer uma fusão de planos não é simplesmente eu pegar a minha carteira e fazer a junção de planos de, por exemplo, juntar o Auro com o Executivo, juntar o Salutem com o Auro. Eu não posso fazer fusões com planos com diferentes características, inclusive na questão de o estudo que precede essa fusão faz várias considerações de rede, de impacto para o beneficiário, né, de impacto para a própria carteira. Então, assim, eu não posso fazer uma junção aleatória de planos. Existem estudos aprofundados sobre isso, inclusive com a participação da consultoria externa na questão da junção dos planos e como isso se dá, inclusive operacionalmente perante o órgão regulador também, né? Então, não é algo muito simples, por isso que não é algo que ocorre com muita frequência, né? O que, em alguns casos, para você ter ideia, é mais simples você descontinuar e abrir um outro plano do que fazer a fusão. Então, você faz realmente isso tudo está envolvido no estudo de fazer a junção dos planos, entendeu? Mas está em estudo. Nós já estamos fazendo essa avaliação para alguns planos. Inclusive, mais um ponto sobre isso é a questão do risco do grupo. Então, você juntar, por exemplo, um assistido com um agregado também é inviável, porque eu tenho na carteira do assistido um grupo com um risco bastante elevado, e na carteira do agregado, um risco mais diluído. Então, esse é outro ponto também que é considerado na fusão. Então, seria junção de agregado com agregado, assistido com assistido, para que não haja impacto relevante para as massas. O Dimitri aqui perguntou sobre a questão eu não entendi o contexto, mas ele falou do risco da gente aumentar de maneira exagerada o preço do plano Auro. Quanto a isso, eu queria esclarecer que a Fundação Real Grandeza ela só pode reajustar os planos uma vez por ano, né? E outras alterações é por questão de mudança de faixa etária, mas reajuste anual só existe um, né? E se por acaso, vamos supor, ele cria um novo produto, né? E coloque o preço muito acima, você que já está no plano, você vai permanecer com aquele mesmo valor de mensalidade pelos próximos 12 meses. Então, assim, primeiro que eu acho difícil, né? Não existe brecha normativa para que se aumente esse valor de plano de maneira arbitrária. É,
E se por acaso fosse possível, você teria o direito garantido, porque uma vez que você contratou o plano com aquele valor de mensalidade, ele fica fixo, podendo ser reajustado só 12 meses depois. Eu também, desculpa, gente, estou vendo uma pergunta aqui sobre a parte de previdência, cisão no plano de previdência, Eu estou pronto para vinculando, responder, tá, Felipe? Se você você quer responder? assim, é porque é muito essa relação aí a gente não tem, né, muito controle sobre isso. O que eu ia falar Patrimônio é segregado, né? o É patrimônio é isso. segregado e de fato assim a gente já tem uma iniciativa que independente de cisão ou de qualquer cenário na previdência que é a Real Grandeza Saúde. O CNPJ está instituído, ele já existe, o processo tramita aqui internamente, e isso até, quem perguntou isso foi a Ângela Camerato, né? Na verdade, assim, o Luiz Otávio até pergunta, e a possibilidade da gente agregar outras empresas? Também vai nesse caminho. A gente aposta e insiste na ideia da Real Grandeza Saúde e acredita que essa ideia de multipatrocínio, dentro dessa estrutura possível, a gente pode ganhar muita escala, né? Apesar disso, hoje o nosso comercial já trabalha full time aí prospectando outras possibilidades de multipatrocínio, mas a gente tem a barreira da previdência hoje, tá? Então, só esclarecendo para vocês, independente de qualquer cenário, a gente já pensa em outros cenários para a saúde. Certo, Felipe? Certo, e é isso o Vitor falou que tá falando, né? A gente tem a gente somos duas empresas em uma, então a gente tem a operação de saúde e a operação de previdência, só que elas não podem se contaminar. A Previc, a gente tem a fiscalização da Previc na previdência, a fiscalização da INS. Eu tenho um patrimônio de aí quase 180 milhões, 200 milhões na saúde, eu tenho um patrimônio de 18 bi na previdência, eles não conversam entre si. Então, é se a cisão, seguindo ou não na Previdência, ela não vai inviabilizar a nossa operação de saúde. Ela não tem vínculo com o cálculo dos reajustes nesse sentido, tá bom? É Eu queria isso. comentar E, aqui uma pergunta. Eu queria falar aqui sobre o Amarildo estava pedindo para comentar sobre a questão, né, da quantidade de vidas, quanto pelo risco de cada grupo, e se não houve reajuste técnico para todos os planos, é uma coincidência o reajuste dos planos ser iguais? Não, não é uma coincidência, tá, Mari? Mas como foi falado no início, né, a estratégia, inclusive, e os estudos que antecederam o reajuste, foi verificado, né, uma evasão muito grande, especialmente dos planos cujos beneficiários têm maior vulnerabilidade financeira, que são os planos Salutem. E a maior saída dos planos foi desses planos. E então foi realmente a parte daqueles 21 milhões que nós falamos no início, ele foi direcionado especialmente para esse grupo, né, que é um grupo que tem mais beneficiários, mas é um grupo que realmente tinha maiores necessidades de reajuste e que foi também o grupo que teve maior saída no ano de 2025. No ano passado, nós perdemos mais de 3 mil beneficiários na carteira, e isso afeta não somente o plano individualmente, mas a carteira como um todo, tanto administrativamente como assistencialmente. Então, esse esforço, né, relacionado a esses planos, os 21 milhões foi muito direcionado realmente para a carteira dos planos regionais, né? E isso em discussão com todos os colegiados que viram que essa era a melhor estratégia de retenção nesse momento mesmo. E quanto aos outros planos, foi dado reajuste técnico. Obrigado, Maria. Eu estou Edu, retornando aqui. Oi, tá, diga, pode Felipe. retornar. Eu ia responder uma pergunta que foi perguntada duas vezes sobre 10 mil Pode, vidas. Não é pode ser. suficiente? Perguntou. Na verdade, não é assim, não é uma resposta simples, não são 10 mil vidas.
Depende, são muitas variáveis que entram. Se tem 10 mil vidas, se são 10 mil vidas com maiores de 60 anos, eu tenho um custo maior, talvez não haja viabilidade, eu não tenha diluição disso. Então, é, a cobertura dos planos, os prestadores. Então, assim, tudo entra nesse cálculo eu não consigo te dizer se 10 mil vidas de forma simples, se é suficiente ou não. Depende de que vidas estamos falando, entendeu? Como é que é a distribuição etária dessas vidas, como que são esses planos, entendeu? Então, hoje a gente sabe que trabalha com uma massa envelhecida e a gente tenta fazer a gestão do custo da melhor forma possível, né? Com essa massa que a gente tem concentrada quase 40%, entre 40% e 50% da nossa massa, dos nossos beneficiários, tem mais de 59 anos. Então, a gente tenta fazer da melhor forma a gestão do custo disso. Mas não é uma pergunta fácil e simples, tá? Assim, 10 mil vidas são suficientes, tá? Obrigado, Teve outra Felipe. pergunta aqui, teve outra Sim, pergunta aqui falando sobre é, o Ricardo Luiz Fernando Portal. Ele falou que as pessoas que vão de 25 a 59 anos, elas, elas estão no mercado de trabalho, elas têm condições de pagar um benefício. Então, a gente está falando só dos nossos planos de aposentados aqui. Os planos agregados são dependentes ou parentes desses. Só são possível, só é possível que eles ingressem nesses planos porque eles são agregados dos nossos titulares aposentados. Então, no geral, estamos falando dos planos de aposentados e dependentes. E aí também quando quando eu faço um percentual de reajuste dos planos, eu tenho, por exemplo, o plano Auro. Eu não consigo dar um reajuste diferente para os beneficiários de 0 a 18, diferente do 25 a 30. O reajuste por plano, não é por faixa etária, tá? É isso, Dudu. tá ótimo. Tem algumas perguntas aqui feitas anteriormente perguntando sobre a diferença do reajuste do Executivo Plus e do Executivo. Tem algo ainda a detalhar especificamente sobre esses dois planos? Não sei, como a Maria falou, a nossa ideia é fazer a junção, é aproximar esses dois planos, fazer um estudo de junção desse Executivo e Executivo Plus, né? Que a gente observa aí que, ó, a mensalidade do Executivo é 5.535. Do Executivo, calma aí, desculpa. 6.200. Do Executivo Plus é 6.900, tá? Vai para 6.900. Do Executivo Agregado é 5.535. Do Executivo Plus Agregado é 5.600. Tem isso, R$ 100, R$ 130 de diferença. A gente está direcionando o estudo agora para a gente ver a viabilidade de fazer essa junção desses planos, tá? Então, é isso que eu poderia falar desses planos Executivo e Executivo Plus. E só complementando, né, o que impacta é basicamente a sinistralidade de cada um deles, né? Então, quando eu verifico uma necessidade de 25% em um plano e 12% no outro, significa que eu tive, né, uma necessidade, eventos com maior custo dentro de um plano que de outro, comparado ao que eu recebi em cada um deles. Então, esse também é um ponto que explica por que que um teve 12,54, né, e o outro teve 25% de reajuste. E a junção, né, ela pode amenizar isso, que é o impacto da massa aumentada pode gerar uma diluição desse risco, trazendo benefícios para todos os beneficiários que ficarem no plano unificado. Fugindo um pouco do escopo, o Felipe anunciou uma medida nova. A pergunta do Carlos Fernandes sobre o novo plano odontológico, que a gente encerrou uma pesquisa recentemente. Temos alguma atualização sobre esse projeto novo? Está em apuração, Eduardo. Eu até falei aqui, a gente está em processo de apuração. A pesquisa encerrou dia 8 de maio, tem 5 dias. Então, a gente espera que
os resultados sejam positivos para a gente poder lançar, mas a gente ainda não tem resposta nem previsão, está em apuração, tá? O Obrigado, Luiz, Vitor. o Luiz fez uma pergunta aqui, Dudu, sobre, é verdade que os funcionários utilizam o Bradesco como plano de saúde? É, os, não sei exatamente para qual plano os funcionários de Furnas foram, mas os funcionários da Real Grandeza utilizam os planos da Real Grandeza. É a É, opção da Axia, plano é, Bradesco para saúde, isso, mas mantém o odontológico na Real Grandeza, para massa que isso. era de Furnas. Estou Eduardo, voltando aqui. Sim, Eduardo, já vou te falar também uma pergunta aqui, o pessoal tem perguntado muito aqui no chat, se o Planos Ideal ele vai ser expandido para regionais. A gente não tem ainda, gente. Algumas áreas a gente está fazendo pesquisa, mas a gente depende de uma série de fatores, de demanda. É preciso que as pessoas também entendam o conceito do que é porta de entrada, da necessidade. Eu até falei sobre isso, vocês vão poder ver no Jornal da Real Grandeza, que vai sair em breve necessidade aí de um médico generalista, a vantagem de não ter coparticipação, mas assim, a gente depende ainda de alguns pontos. Precisa primeiro amadurecer um pouco mais a ideia do plano aqui no Rio de Janeiro e a gente poder expandir. A gente tem ideia de expansão, sim. A gente só pede um pouco de paciência que está no radar, mas a gente ainda vai tratar disso. obrigado, Vitor. Uma pergunta da Elizabeth Polini também, estava aqui seria a próxima, sobre que redução do número de planos de saúde, como perguntou o Fábio Valentim, foi explicado sobre junção. Questão do equilíbrio de saúde foi também explicado. A Dudu, unificação do plano executivo, executivo plus também. Sim, Dudu, Rodrigo. alguém perguntou sobre se a Real Grandeza vai continuar gerindo o plano odontológico da Axia, né? A gente também tomou conhecimento recentemente que está sendo fechado em ACP a manutenção do plano odontológico nas autogestões pelo prazo de 2 anos, pelo menos, né? Luiz Albuquerque, o índice da chamada inflação de saúde é aplicado de forma linear entre os diversos planos? Isso não parece razoável, uma vez que as coberturas são distintas. Dalmi, você Tem pode alguns. falar um pouco sobre isso? Quer que eu releia, Dalmir? Opa, gente, desculpa, estava me atrapalhando aqui com o botão. Por favor. O índice da chamada inflação de saúde é aplicado de forma linear entre os diversos planos? Isso não parece razoável, uma vez que as coberturas são distintas. Isso. A gente, quando vai fazer a avaliação atuarial dos produtos, a inflação médica ela é calculada por produto, né? Porque ela envolve vários fatores. Primeiro, o comportamento de utilização de cada massa, o custo gerado por utilização também de cada massa, cada produto. Então, assim, cada produto tem suas características, tem a sua quantidade de vidas, tem o peso etário. Então, tem planos que têm uma maior concentração de beneficiários entre 50 e 60 anos, outros entre 70 e 80. Então, tudo isso é estudado, né, e avaliado no cálculo da inflação médica. Para avaliação atuarial, para definição de reajuste, eles são feitos de maneira individuais. Nas apresentações, a gente costuma colocar da carteira inteira para ficar de forma mais didática, né, para o público poder entender melhor. Mas no cálculo do reajuste, o VCMH ou inflação saúde era calculada de forma individual. Tem um comentário aqui da Lourdes, falando que o médico dela, no caso do dermatologista, nunca saiu do plano. Lourdes, eu citei alguns exemplos, que são casos específicos. Essas negociações ocorrem diariamente. Aí você tem
por preço, você tem por falta de interesse, você tem uma série de análises que a gente não teria como responder aqui esse tipo de análise. Foi só isso que eu quis dizer. Que se você começar a perguntar sobre casos pontuais, a gente teria que chamar uma outra equipe, um outro formato de webinar, com outro conteúdo. A gente não teria como esclarecer aqui algumas perguntas que foram feitas mais no início, tá? Foi só isso. Eu não quis dizer que ele pediu para sair do plano ou que não quer aderir a um novo plano. Não é essa a Tem uma, questão. tem um questionamento aqui do início da vigência das novas tabelas. Se eu não estiver enganado, é julho, né? 1º de julho. As tabelas começam a Isso. valer 1º de julho. Mas como o plano é de pré-pagamento, a mensalidade cobrada em junho já entra reajustada, né? Em Isso. julho, né? Só o dia que você tá- Isso. Aí, para não ser impactado pela nova tabela, qualquer movimentação tem que ser até o dia 8, 8 de junho. Foi. Isso. oito, Isso. 8 de 8 do junho, próximo mês, tá? 8 de junho até 11h59, Nas estamos recebendo aí. próximas 3 semanas. Tem um pedido aqui para divulgar novamente o telefone do time comercial. É o WhatsApp, tá? Você manda a mensagem lá, inicia um atendimento por um chatbot, e depois vocês passam para o atendimento humano. 21, DDD aqui do Rio, 992675561, tá? Esse é o WhatsApp do nosso time comercial. A Josi Dantas até já tinha copiado aqui. Obrigado, Josi. Tá vendo um comentário aqui também sobre subsídio dado ao plano-alvo. Não foi dado subsídio ao plano-alvo, tá, gente? O reajuste aplicado ao alvo retratou a necessidade observada de reequilíbrio nesse plano. Isso indica, inclusive, que é um dos planos, né? Um plano um plano, um dos nossos melhores planos hoje e que demonstra estar praticamente equilibrado. Então, não houve subsídio aplicado ao aluno. Teve uma pergunta aqui, ó, eu acabei passando, não estou conseguindo reencontrar. Está perguntando no site. A gente vai colocar uma matéria no site informando sobre o prazo de movimentação. A gente faz isso todo ano, a gente passa isso para vocês, tá? A gente vai reforçar esse número de telefone. A gente encaminha para vocês na próxima segunda-feira no informe digital também por e-mail. Mas quem quiser consultar, a partir de amanhã já vai estar no site, tá? Lô Tavares, existe limite de idade para fazer mudança de plano? Não, Não. não. É, eu estou vendo várias perguntas assim de comparação de plano, de mercado. Se vocês forem ver, a ANS publicou o reajuste dos planos aí de mercado. A gente viu que o nosso reajuste está abaixo dos planos de mercado, né? De várias grandes operadoras de saúde, tá? Até falando aí assim, a pessoa falando salvo engano, eu não sei, acho que foi o Frederico, falou da Medicênio, Carlos falou da Medicênio. Então, a Medicênio, a gente sabe que ela é diferente da Fundação Reagrandeza. Ela tem rede própria, ela tem hospitais próprios, e são só aqueles hospitais, fora o que a gente tem conhecimento, que ela não, assim, ela evita a internação dos pacientes. Então, assim, a gente consegue, se for fazer uma comparação de 1 a 1, a gente tem o atendimento não só da Fundação Real Grandeza, gente, mas de operadoras de autogestão. A qualidade é outra qualidade, né? Nesse atendimento, né? Então, e até estou vendo aqui que as pessoas estão falando com problema com o prestador, o atendimento em consulta e hospital. Se o seu plano cobrir, eu peço que vocês encaminhem se o plano for vinculado a um hospital ou a um médico que ele está se recusando a atender ou não está, se não está conseguindo fazer o exame, entre em contato com a Fundação Real Grandeza que a gente resolve esse problema, tá bom?
Vitor, É, só, Rodrigo? complementando ainda o que o Felipe falou em relação à comparação, a gente não costuma fazer essa comparação abertamente nesse tipo de fórum aqui, né? Como o Dudu já falou, mas a nossa equipe comercial e a nossa equipe de retenção, ela pode sim, assim, se o beneficiário trouxer, ó, eu estou pensando em migrar para um plano de mercado, a gente pode sim sentar com ele, nossa equipe comercial está totalmente à disposição para isso. A gente pode sentar com ele e mostrar as diferenças entre o plano de autogestão e um plano de mercado. Então, assim, a gente só não faz isso aqui abertamente, primeiro porque não é uma prática recomendável, até pela ANS, da gente ficar fazendo comparações públicas sobre produtos, mas a gente pode, no individual, ali no atendimento personalizado, ajudar o beneficiário a tomar a melhor decisão, né? Porque a gente sabe que tem realmente planos que podem ser mais financeiramente mais acessíveis, mas a gente tem outros tipos de diferenciais, né? Como o Felipe falou, que precisam ser considerados. Assim, às vezes, quando você mais precisa usar, você sabe que na autogestão todo mundo está acostumado e sabe da qualidade dos nossos serviços, né? Da qualidade dos produtos que a gente oferece. Então, antes de tomar qualquer decisão, venha conversar com a nossa equipe comercial. A gente faz sim um atendimento personalizado, mostra os diferenciais, faz um comparativo específico com o plano que você pretende migrar, para você tomar a decisão aí mais acertada possível, né? Assim, e não se arrepender depois, porque depois para voltar você obrigatoriamente vai ter que cumprir carência, né? Como a gente já viu aí vários casos de pessoas que saíram e depois se arrependeram. Então, converse, busque o atendimento da Rio Grandeza, busque a nossa equipe comercial, e a gente está à disposição para ajudar aí, para que os beneficiários tomem as melhores decisões possíveis, tá? Eu vi uma pergunta aqui, tá, gente, sobre os CNPJ, né? FRG Saúde e FRG Previdência. Ainda não há, nós hoje ainda temos a gestão sobre o mesmo CNPJ, né? O que o Vitor falou antes é a questão da né, Real Grandeza Saúde, que está, né, no radar e já em conversação permanente, mas atualmente, né, nós atuamos sob o mesmo CNPJ para Previdência e Saúde. Obrigado, Maria. É, tem uma pergunta aqui do Antônio Cláudio sobre o Hospital Beneficência Portuguesa, e uma outra do Eduardo Ribeiro sobre um exame específico, eletrococleografia. Errado? Não, é isso mesmo. É, eu vou encaminhar esses dois questionamentos à equipe de gestão de rede para a gente poder fornecer os esclarecimentos, tá? Fusão de planos, novamente. Luiz Otávio pedindo a atualização de prestador no sistema. Vou encaminhar também a demanda para a gestão de rede. Dudu, para essas demandas pessoais, né? Seria bom a pessoa se Sim, identificar pelo menos com o nome completo, né? Para a gente poder direcionar aqui de forma mais assertiva, né? isso, Rodrigo. Se a pessoa quiser, tem a opção na hora de mandar a mensagem, você marca hosts e panelistas, que vem só para a gente, não é compartilhado no chat aberto para todos, tá? Eduardo, estão perguntando aqui, a Elizabeth Polino perguntando se o programa Colher vai continuar. Eu já tinha falado no início, mas eu repito. Vai continuar dos mesmos moldes e valores do ano passado, ok? O Sérgio Mendes fala sobre possibilidade de cadastrar novos prestadores. Sérgio, encaminha a demanda para a central de relacionamento, que a central de ou na nossa central do beneficiário, no 0800 888 8123, e a gente encaminha para o mesmo setor específico, como o Rodrigo falou. Tá? Esses casos pontuais tem que ser demanda via central de atendimento. Se quiser botar aqui no chat também, depois
a gente manda a orientação. O Ângelo Camerato ele pede a tabela, esse link aqui o Felipe já colocou, Fábio Valentim falando sobre junção. José Otávio sobre o Auron, pergunta foi respondida. Início de vigência da tabela, pergunta do Gilson também foi respondida. Josi Dantas aqui confirmando que a movimentação até dia 8 de junho. Maria Lúcia, eu como pensionista, na verdade ela está perguntando como ela pode tomar conhecimento das coberturas que ela tem direito pelo plano dela. Pode entrar em contato com a central de relacionamento da Real Grandeza ou com a própria equipe do comercial, que a gente informa você, tá? O comercial tem até um material que eles utilizam, que tem um comparativo entre todos os planos da Real Grandeza, um material bem interessante e a explicação é bem completa. Maria Lúcia, as coberturas do plano executivo de assistidos em âmbito nacional? Sim. O executivo de assistidos é um plano nacional. Os regionais são o Salutem, o Salvos e o Planos Ideal. Esqueci algum? Não, né? A Luiz Albuquerque sobre a Rio Grandeza Saúde. Mário Sinescalti, a Real Grandeza vai continuar gerindo os planos de Dudu, saúde dos Dudu, aposentados da eletronuclear oriundos de Furnas? Dudu, eu queria só Sim, fazer uma retificação. O ideal, ele não é um plano regional, tá? Ele é somente municipal, Rio de Janeiro, tá? municipal, Município. tá, gente? Ele é Município do Rio de Janeiro. municipal, isso, município do Rio de Janeiro. Ah, e Ricardo Portal, fácil exposto acima, quando vocês dizem que o aumento é para o plano e não para as faixas etárias, pergunta: o que impede o reajuste por faixa etária, já que se mostra mais justo para todos? Eu já respondi isso, a ANS, tá? A legislação. Não é a gente, não. Não pode, é vedado. Estou lendo as mensagens de cerca de 10, pouco mais de 10 minutos atrás. A Lourdes respondeu um comentário que eu tinha feito. Lourdes, manda para a gente sim, que a gente dá uma olhada nisso e te dá o retorno, tá? Marca a gente aqui para o contato, para você não precisar compartilhar com todo mundo, e a gente pesquisa o que aconteceu, tá? A gente recebe a cópia de todo o chat sempre que acabam os nossos encontros aqui e a gente dá o devido direcionamento. Isso quando ele não é respondido aqui no mesmo tempo. Sempre tem alguém da central de relacionamento atenta e muitas vezes responde. O Ângelo Camerato pergunta sobre quantas vidas o plano atende, já foi Eu dito, né? respondi antes aí, Dudu. Respondido, Com sim. dados de março, em torno de 27.400 beneficiários. Uhum. A Márcia Águas perguntando sobre as coberturas de cada plano. Márcia, para melhor te atender dessa forma aqui, seria encaminhar um e-mail para a central de relacionamento, para a gente passar isso detalhado com as dúvidas que você tem, que a gente responde seu e-mail, vai lá detalhando as coberturas de cada plano e o diferencial entre eles. Ou, como dito também, o contato com a equipe do comercial, que ele já tem um atendimento mais ou menos recorrente para eles, tá? Atendimento personalizado, Fábio Valentim também perguntando. Ele Fábio, ele até pelo pessoal do Rio, tá? Ele é muitas vezes por telefone ou atendimento telefônico também. Pelo WhatsApp ou atendimento telefônico através de ligação, perdão. Algumas perguntas se repetindo, né, Eduardo? A maioria sim. Pessoal perguntando como oxigenar o plano, já que a gente teve evasão, eu já falei da Real Grandeza Saúde, no mesmo sentido quando a gente fala de multipatrocínio, trazer outras empresas, enfim, tirar a barreira Previdência. Então, a gente está respondendo novamente
em respeito, mas, pessoal, muita pergunta repetida, tá? E É, realmente o volume alto de pergunta, eu acho que a gente tem que se encontrar mais por aqui. É o que eu percebo. Não para tratar só desse exatamente, assunto. exatamente. A, a Maria respondeu É, também uma pergunta, só para eu falar de uma forma geral, é quando você vai de um plano superior para um plano inferior, quando você faz um downgrade, você não tem que fazer, você não tem que cumprir carência. Agora, se você vai de um plano inferior para um superior, você tem que cumprir carência, tá? Mas a gente está estudando aqui internamente, se você tiver um plano inferior para ir para um superior, dentro de um prazo, a gente vai avaliar isso até amanhã e aí a gente divulga, tá? Se a isenção de carência ou não. Por exemplo, do Salves para o Auro ou do Salutem para o Auro, nesse sentido. A gente está avaliando se é possível a gente conceder esse tipo de isenção, tá bom? isso responde a pergunta de Silmar Borges, né, que está perguntando, porque o Rodrigo tinha dito sobre sair, retornar ao plano, sobre cumprimento de carência. Essa pergunta aqui específica é sobre movimentação interna entre os planos da Rio Grandeza. Maria Campos informou aqui aproximadamente 20.400 vidas, dados de março de 2026. 27 Obrigado, mil. Maria. 27.400. Márcia Coser perguntando se o webinar vai ficar disponível. Vai ficar assim. A gente vai só retirar as partes que a gente menciona outros planos e outras empresas por questões da gente não ser bloqueado, mas fica na íntegra, com a leitura das perguntas, com a apresentação do Felipe. A Lívia compartilhou aqui, Lívia Saliba, da marketing da Real Grandeza, o contato. Já vai um link direto do WhatsApp aqui. Quem tiver no computador ou no celular e conseguir clicar no chat, já vai direto para o WhatsApp. Maria respondeu a dúvida de Sumar. Luiz Chiganer, onde podemos encontrar as novas tabelas dos planos? A gente vai compartilhar o link aqui de novo, mas ela está no site da Real Grandeza e no site da Real Grandeza Saúde. Uma das primeiras matérias ali em destaque, que é informando as novas mensalidades que vão começar a ser cobradas no próximo mês. Se você Leila Muniz, subir, se você subir o histórico aqui do web chat, vai ter lá, eu colei o link, tá? Das tabelas, da matéria. quando você falou, eu copiei aqui, já vou. Assim que a gente avançar um pouquinho aqui mais nas perguntas, já vou compartilhar novamente, tá, Felipe? Tá bom. A Lourdes, novamente, aqui, questão com uma clínica que ela foi atendida. Lourdes, manda para a gente poder te ajudar a entender o ocorrido, a gente poder intervir, tá? A nova tabela, Gilson, passa a valer a partir de 1º de julho e o pagamento ocorre no fim do próximo mês, da primeira mensalidade. Vocês têm até o dia 8 de junho para fazer qualquer movimentação, caso necessário. O Márcio tinha pedido alguns minutos o telefone comercial, a gente já compartilhou novamente. O Felipe respondeu aqui no chat também, para todos, sobre a vigência. Márcia Águas, qual o e-mail da central de atendimento? GRP, as iniciais de gerência de relacionamento participante, grp@frg.com.br. Eduardo, novamente, nenhuma mudança no programa Colher, estão perguntando novamente, e estão perguntando aqui sobre a questão da liminar ou de liminares sobre manutenção do plano Electra empresarial para os demitidos. As liminares que chegam aqui na Real Grandeza como obrigação de fazer, decisão judicial a gente cumpre, seja de qualquer natureza, né? Então, eu não sei exatamente de qual que você está falando, mas independente desse assunto aí, qualquer uma, a gente segue aquilo que preza pela boa gestão, que é cumprir o que a justiça determina. Se vem uma obrigação de fazer, a gente faz, a gente executa, da forma que está na decisão. É isso. Obrigado, Felipe. Agradecer também o suporte do Matheus Valente, ele é lá da Central de Atendimento, da Rio Grandeza. Ele está fornecendo algumas respostas aqui no chat também. A Lívia
Compartilhou aqui novamente o número do WhatsApp. De liminar do Eduardo Ribeiro, né? Foi essa que o Vitor acabou de responder. Do Elci também, sobre o plano acolher, também o Vitor acabou de esclarecer. Fernando Feiner, onde encontra a tabela médica usada pelos planos? Seria a tabela dos procedimentos, a tabela de reembolso? Ela está no portal de saúde. Eu não sei se é essa tabela, Fernando. Eu vou pegar o link aqui. Primeiro eu estou compartilhando a matéria com as novas tabelas de mensalidades, tá? Essa outra, ela está no portal de saúde. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a tela, só um instante. Vocês estão vendo minha tela do portal da Rio Grandeza Saúde? Sim, Dudu. Beleza. Aqui no menu superior, você clica em serviços. Aí aqui tem o link para o pronto atendimento virtual, um excelente serviço do Hospital do Einstein. Todos os planos, exceto o Planos Ideal, tem direito. Você pode ter a consulta online, inclusive com pediatria, tá? Eu já utilizei o serviço mais de uma vez, ele realmente funciona muito bem. E usei, inclusive, fim de semana, tá? Não tem acréscimo na mensalidade, nem com participação. Aí você vem aqui na opção de reembolso, tá? Dentro do menu de serviço, clicou aqui em serviços na parte superior, tá lá embaixo, no menu aqui reembolso. Aqui dentro das opções é só você abrir a tabela de acordo com o seu plano odontológico, tá? As tabelas com os valores do procedimento estão todos aqui. Lembrando que eventualmente um plano com direito a reembolso, né, tem que fazer o cálculo da coparticipação se você fizer essa pesquisa prévia, tá? Mas a tabela está aqui. No nosso site de saúde, realgrandezasaude.com.br, serviços, reembolso, tá? Vou botar o link aqui no chat também para quem quiser acessar diretamente. A Mária Pires, formando, que é gerente de operações de saúde, que é a tabela SUS é para a saúde pública, né, respondendo a outra questão. Acho que ele queria a tabela do plano da Real Grandeza mesmo. Manifestação do Alfredo, estou lendo aqui, é sobre uma manifestação dele junto ao atendimento da Real Grandeza. Alfredo, a gente vai encaminhar isso daqui para poder te dar uma resposta detalhada. Luiz Henrique dando a sugestão aqui de que as pessoas utilizem o aplicativo do Einstein, que é muito bom, ele está recomendando. Acho que alguns nem sabem que existe. A gente, de tempos em tempos, a gente retoma a divulgação, manda mais por e-mail para vocês, só que a gente tem uma preocupação também de passar muita coisa para vocês e atrapalhar essa comunicação. Mas de tempos em tempos a gente retoma alguns assuntos e esse, tanto da parte aqui da comunicação, como o marketing, nossas mídias sociais, a gente vai retomar essa divulgação em relação ao pronto atendimento virtual. Mas qualquer detalhe, se alguém quiser se antecipar, já está lá no nosso portal de saúde, é só acessar lá. Dentro de serviços também tem, assim como tem uma seção do reembolso, tem uma lá do pronto atendimento virtual, tá?
A Cristina Matoso, da Central de Atendimento, ela está fazendo uma observação que aquela tabela de reembolso é de procedimento ambulatório. Para reembolso hospitalar, tem que entrar em contato com o nosso atendimento e solicitar uma prévia de reembolso, tá? Obrigado, Cris. Bom, gente, as perguntas, elas todas se repetiram, dos assuntos todos aqui do chat foram tratados. Vitor, Felipe, Rodrigo. Agradecer as palavras aqui do Túlio, do Fábio. Obrigado. Não, é isso. Qualquer coisa que precisar, entrar em contato, tirar dúvida de cobertura, de reajuste. Lembrando que até 8 de junho vocês podem fazer alteração de plano, de mudança. Os reajustes começam a valer 1º de julho. E qualquer atendimento aí individual, você entra em contato com o atendimento, com o nosso comercial, que vão poder esclarecer melhor a cobertura e fazer a comparação entre planos para vocês e avaliar a melhor forma de vocês permanecer, fazer a manutenção no plano que vocês estão ou indicar um plano mais apropriado, tá bom? Vitor, Rodrigo, alguma consideração final? Rodrigo, eu posso. Quer falar, Rodrigo? Só, eu acho que a gente conseguiu esclarecer a maioria das dúvidas, né? E só reforçar o que o Felipe colocou aí. Procurem as nossas equipes de relacionamento e a nossa equipe comercial antes de tomar qualquer decisão, né? A gente sabe que esse momento do ano é sempre difícil para os beneficiários, né? Mas a gente também sempre divulga que não deixem para a última hora, né? Essa decisão de migrar ou não. A gente estendeu a gente deveria cortar. A nossa data normal de corte é dia 5, mas a gente estendeu nesse período de reajuste até o dia 8, né? Mas não deixe para a última hora, porque as equipes podem ficar sobrecarregadas, né? E a gente está totalmente à disposição para atendê-los aí. O José Lopes está perguntando aí como proceder com a mudança. A gente colocou aí os contatos, né, do comercial. Para quem tiver interesse, se puder colar de novo, por favor, para ele já ter o contato e todo mundo aí ficar na mensagem final. Mas, gente, primeiro agradecer a todos que participaram aqui, agradecer a equipe da Real Grandeza, ao Dalmi pela UEDAM, a equipe da GEA, o Rodrigo pela DS, toda a DS, que muita gente da DS aqui participou no chat. Esse é um assunto que mobiliza toda a Fundação Real Grandeza. A gente sabe que é um tema sensível para os nossos beneficiários. Eu quero também, em nome da Real Grandeza, junto com o Celso aqui, dizer que a gente está atento a tudo, tá? Eu vi que aqui algumas questões que foram colocadas no chat não tratam de saúde, mas não tratam especificamente sobre o reequilíbrio dos planos. Então, toda a demanda de vocês, óbvio que a gente não vai conseguir atingir tudo, atender a tudo, mas assim, tudo que vocês falam, nada é indiferente para a Real Grandeza. Então, a gente tem a preocupação sempre de ouvir vocês. A gente acha que assim, esse é o papel de uma autogestão. O nosso diferencial é esse. A gente está sempre atento a tudo que chega na ouvidoria e até mesmo dentro das nossas possibilidades, a gente acompanha aí os principais grupos de WhatsApp para entender quais são as dores, quais são as demandas, para que a gente possa prestar com maior qualidade possível esse serviço de saúde suplementar. Então é isso, a gente encerra hoje. Muito obrigado também, Eduardo, é, por ter conduzido aqui mais uma vez de forma brilhante e todo o trabalho que você tem feito na comunicação da Fundação Real Grandeza. É isso. Eu encerro por aqui. Muito obrigado e boa noite, gente. Tchau, Obrigado, Vitor. pessoal. Só reforçar aqui o pedido de desculpas pelo atraso inicial em função de problemas técnicos. Reforçar que o webinar estará disponível para vocês visualizarem depois. Acompanhe o nosso site e ele vai estar disponibilizado lá e a gente envia para vocês também por e-mail. Para confirmar o e-mail, 0800 282 6800 ou quem tiver aqui do Rio de Janeiro, 2528 6800, tá? No nosso portal também, frg.com.br, na área restrita, vocês conseguem atualizar essas informações. Bom, agradecer a participação e a presença de todos vocês, do nosso timaço técnico aqui, do Vitor, do Celso, do Dalmir, nosso consultor externo, Rodrigo, Maria, Felipe, Cláudia Ben Simon. Boa noite a todos.
Boa Boa noite. noite, pessoal. Tchau, Tchau. gente. Obrigado a Noite. todos aí pela Obrigada. presença. Valeu.